Fala pessoal, beleza? A gente vai continuar aí o nosso estudo, tá? Dos tipos de funções, tá bom? E aí pessoal, a gente vai falar agora, tá? Da função linear, tá bom? O que vem a ser a função linear, pessoal? É uma função que é um caso específico da nossa função afim, da nossa função do primeiro grau, que é o quê? Quando o nosso b é igual a zero, tá? E aí, pessoal, o zero passa a ser o nosso intercepto. Então, nesses casos, a nossa função sempre vai cortar o eixo y no ponto zero, tá? Ela sempre vai cortar aqui em zero, tá bom? Por sua vez, pessoal, quando a é menor que zero, e aí continua a mesma coisa. Se a é maior que zero, a função é positivamente inclinada. Se o a é menor que zero, ela é negativamente inclinada, em que o a é o nosso coeficiente angular. Daí não muda, tá? A única coisa que muda aqui é que se o b for igual a zero, nossa função ela vai cortar o eixo x em zero, tá bom? O eixo x em zero, tá? Bom, e eu queria que vocês percebessem que a função linear é um caso específico da nossa função do primeiro grau. Tá? Por sua vez, a nossa função identidade é um caso específico da nossa função linear. Tá? Nossa função identidade é quando a é zero, coeficiente angular é igual a 1. Tá? O a é igual a 1, coeficiente angular é igual a 1. Então ela vai cortar na bissetriz. Tá? Então vamos analisar lá, pessoal, o que vai acontecer com a nossa função nesses casos aí, tá bom? Bom, se a gente tiver uma... São casos, por exemplo, que a gente tem uma função, por exemplo, y é igual a 2x, tá? Essa aí é uma função linear, beleza? E aí, pessoal, vamos fazer o estudo, tá? Por exemplo, quando a nossa função, quando o x é igual a menos 1, tá? O que vai acontecer com a nossa função? Vai ser igual a 2, que multiplica menos 1, que vai ser igual ao quê? Menos 2. Por sua vez, pessoal, quando for igual a zero, nossa função vai ser o 2, que multiplica o zero, substituindo o zero no lugar do x, tá? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a zero. 2 vezes 0, 0. Por sua vez, quando ela é igual a 1, pessoal, quando ela for igual a 1, vai ser 2, que multiplica 1, nossa função vai assumir que valor? 1, tá? Quando for igual a 2, vai ser 2, tá? Que multiplica 2, substituindo 2 no lugar do x. Percebam, nossa função, a gente está sempre substituindo o valor numérico, tá? No lugar do x, tá? A gente sempre está fazendo isso aqui para fazer o estudo do valor numérico da nossa função, tá bom, pessoal? Graficamente, então, o que a gente vai ter? Olha, quando x é igual a menos 1, a gente vai ter que o y vai assumir o valor menos 2. Quando x é igual a zero, o y vai ser igual a zero. Olha aí, ó, ó o nosso intercepto aqui, ó. Por sua vez, pessoal, quando o x é igual a 1, nossa função assume que valor? 2, né? Que está errado. Vai ser igual a 2 isso, né, pessoal? 2. 2 vezes 1, 2, tá? Bom, quando for igual a 1, quando for igual a 2, vai ser 4, tá? Graficamente, pessoal, o que a gente tem? Olha, quando x, tá, é igual a menos 1, nossa função assume que valor? O y assume que valor? 2, tá? Quando é igual a 0, vai assumir 0. Quando x é igual a 1, nossa função assume que valor? 2, tá? Quando x é igual a 2, nossa função assume que valor? 4, não é mesmo? Então, pessoal, graficamente, o que a gente vai ter nesse caso é uma função, tá, que está cortando, que está tendo esse formato aí, tá bom? E aí percebam, tá, que aquele A ali, ele vai estar trabalhando, que aquele 2, ele vai estar trabalhando nessa inclinação aqui, tá bom? Quanto maior o 2, mais inclinado vai ser a nossa curva. Quanto maior o A, tá? No caso ali é 2, mais inclinada ela vai ser, tá bom? Bom, e aí a gente tem o caso inverso também, tá? Se for igual a menos 2x, o que vai acontecer com a nossa função? Bom, é só analisar aí, né? Vai inverter todos esses valores aí, tá bom? Vai inverter todos esses valores. Vamos analisar como que vai ficar, tá? Olha, pessoal, substituindo no lugar do x lá, o que a gente vai ter? Olha, a gente vai ter que vai ser menos 2 vezes menos 1, menos 2 vezes 0, menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 2. Aqui vai dar o quê? Vai dar 2, né?
0, menos 2, menos 4, tá? E aí, nesse caso aqui, que a função é igual a menos 2x, tá? É diferente desse caso aqui, tá? O que vai acontecer com a inclinação? Vai ser negativa. Por que vai ser negativa? Vamos ver lá o que vai acontecer com os nossos pares ordenados, tá? Se o x for igual a menos 1, o y vai ser igual a 2. Se o x for igual a 0, nossa função vai ser 0 da mesma forma. Se o x for igual a 1, tá? Nossa função vai assumir que valor? 2. Se o x for igual a 2, menos 2, né? Se o x for igual a 2, nossa função vai assumir o valor menos 4. E aí, pessoal, o que a gente vai ter? Ora, o que a gente vai ter vai ser uma reta cortando o eixo y da seguinte maneira. Tá? Vai ser algo do tipo. Tá bom? Vai ser algo do tipo. Tá bom, pessoal? Vai ser um pouco mais inclinado, tá? Como é 2, a inclinação ela tá cortando mais ou menos aqui, tá? E aí, pessoal, que a gente vai ter exatamente isso, né? Quando x é igual a menos 1, o y vai ser igual a menos 2, tá? Quando é igual a 0, vai ser igual a 0, tá bom? Quando x é igual a 1, nossa função vai assumir que valor? Menos 2 aqui, tá? Menos 2, tá bom? Aqui o 2, tá bom, pessoal? A ideia é mais ou menos essa, tá? E, bom, essa aí, pessoal, é a nossa função linear, tá? É a nossa função linear. E agora, a gente vai entrar para dois casos, tá? Dois casos, e que são a nossa função quadrática, nossa função do segundo grau, a conhecida, tá? E aí, pessoal, a gente tem um termo aí, tá? Que a gente não tem para os casos de funções do tipo linear, tá? Do tipo linear, do tipo função afim, tá? Que é o quê? Que é a concavidade. Pessoal, quando a função é quadrática, que é o quê? Que ela tem esse formato, tá? Que pelo menos o A ele tem que ser diferente de zero, tá? O B e o C eles podem ser zero, tá bom? O B e o C podem ser zero. E aí a gente só ia ter uma função quadrática com ax ao quadrado, tá? E a única limitação dessa função é que o A tem que ser diferente de zero, tá bom? Para a gente ter realmente uma função quadrática. Senão a gente não teria uma função quadrática, tá? E aí quando ela tem esse formato, pessoal, a gente tem um termo muito legal, tá? Que é o quê? Isso aí é sempre uma parábola. A função é sempre uma parábola. Parábola é o quê? Ela tem esse formato, tá? Esse formato de U, tá bom? Esse formato de U é aquele nosso formato de interseção, tá? É uma interseção ou é uma união, tá bom, pessoal? Pessoal, quando A é maior que zero, tá? A nossa concavidade, tá? A concavidade da função, a concavidade é essa boca, tá? A boca dela é voltada para cima quando A é maior que zero, tá? E quando A é maior que zero, a nossa função, a concavidade, vai ser virada para baixo, tá bom? Vai ser virada para baixo, tá? Então, maior que zero, sorriso. Menor que zero, triste, tá? Maior que zero, feliz. Menor que zero, triste. Beleza? Lembre-se disso. Então, a concavidade vai ser dada por esse valor do nosso coeficiente que leva o x ao quadrado, do A, tá bom? E aí vamos ver como que isso funciona na prática, pessoal. Olha, na prática, o que a gente vai ter? Tá? Na prática, o que a gente vai ter? Se a gente tiver uma função, tá? Se a gente tiver uma função, por exemplo, vou pensar aqui. Vamos fazer uma bem simples aí, para não ficar complexo, né? E, por exemplo, se y for igual a x ao quadrado mais 2x menos 1, tá? Pessoal, nesse caso aqui, o nosso a, tá, vai ser igual ao que? 1, tá? O a, nesse caso aqui, é igual a 1. Maior que zero. Feliz, boca virada para cima. Já sabemos disso. O b aqui, pessoal, b é igual a 2, né? B é igual a 2, tá? E o C, pessoal? O C vai ser igual a menos 1, tá bom?
E aí, vamos analisar o sinal para a gente ver que se o A é maior que zero, a concavidade, tá? A boca dela é virada para cima, tá bom? Pessoal, olha lá, o que vai acontecer com o nosso y quando x é igual a menos 1, tá? Vai ser o quê? Menos 1 elevado ao quadrado, tá bom? Mais 2 que multiplica menos 1, tá bom? Menos 1. Beleza, pessoal? Isso vai ser igual ao quê? Ora, menos 1 elevado ao quadrado dá 1, né? Mais o quê? Mais menos 2, tá? Aqui vai dar menos 3, né? Menos 3, menos 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Com mais menos 1 dá menos 3, tá? Mais 1 dá o quê? Menos 2. Por sua vez, pessoal, quando o x aqui, tá? Quando y, quando x é igual a zero, tá? Vai ser 0 elevado a 2 mais 2 que multiplica 0 menos 1. Vai ser igual ao que, pessoal? Menos 1, tá? Vai ser igual a menos 1. Pessoal, quando o y aqui for igual a... Quando o x for igual a 1, vai ser 1 elevado ao quadrado, não é mesmo? Mais 2 que multiplica 1, não é verdade? Menos 1. Vai ser igual ao quê? Ora, nesse caso aí, pessoal, vai ser 3 menos 1, 3 menos 1 dá 1, né? Por sua vez, pessoal, quando o y aqui é igual a 2, vai ser 2 elevado a 2 dá 4, não é verdade? Mais 2 que multiplica 2 dá 4 também, menos 1, tá? Então a nossa função aqui nesse caso, tá? Vai ser 4 mais 4 menos 1, vai ser igual a 7, tá, pessoal? Então vamos lá, tá? Quando é igual a menos 1, nossa função assume que valor, tá? Ela vai assumir o valor menos 2, não é verdade? Quando é igual a zero, nossa função vai assumir o valor menos 1. Quando é igual a 1, quando x é igual a 1, nossa função assume que valor? Vai assumir o valor menos 2. 2, né? 2. 1 elevado a 2 dá 1. Mais 2, 3. Menos 1, 2. Por sua vez, pessoal, quando o x é igual a 2, nossa função assume que valor? 7. Tá? E aí, pessoal, graficamente, o que a gente vai ter? Ora, a gente vai ter algo mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim. Aqui, ó. Esse aqui é o nosso intercepto, tá bom? E valor menos 1, tá bom? A gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. Esse vai ser o formato da nossa parábola, tá? Esse vai ser o formato da nossa parábola. Beleza, pessoal? Olha, e se a gente fizer a mesma coisa, tá? Mudando esse sinal do menos 1, tá bom? Colocar o menos 1 aqui, a gente vai ver que a nossa parábola vai ter um formato mais ou menos assim, tá bom, pessoal? Então, esse caso aqui é o caso que A é maior que zero, tá? E esse aqui é o caso que a gente viu que o A é igual a 1, tá bom? Então, essa é a nossa função quadrática, pessoal. E aí, lembre-se disso, quando A é maior que zero, feliz. Quando A é menor que zero, triste, tá? Então, concavidade voltada para cima, A maior que zero. Concavidade voltada para baixo, A menor que zero. Tá bom, pessoal? Então, essa aí é a nossa função quadrática, tá? E ela tem diversas particularidades, tá bom? E vale a pena a gente dar uma passada por elas. Que é o seguinte, pessoal. E, por exemplo, quando a gente for calcular o nosso delta lá, for analisar as raízes de uma função, tá? E a gente vai ver que se o delta é maior que zero, a gente vai ter duas raízes distintas. Quando o delta é igual a zero, a gente vai só ter uma raiz, tá? E quando delta é menor que zero, a gente não vai ter raízes, tá bom? E aqui é quando o delta é maior que zero, tá? Só que aqui o A, nesses casos aqui, o que acontece com o nosso A? Nesse primeiro caso aqui, o A é maior que zero. Nesse segundo caso aqui, o A é menor que zero. De toda forma, a particularidade do delta aqui continua as mesmas. Se for maior que zero, duas raízes. Se for igual a zero, uma raiz.
Se for menor que zero, nenhuma raiz, tá? Não toca o eixo x em nenhum ponto. A gente vai passar sobre isso mais para frente. Agora, e nesse momento, vale a pena só lembrar que pode acontecer esses diversos casos, tá bom? Pode estar mais distante ou menos distante do eixo x. E a gente vai ver como que isso funciona depois, tá bom? Pessoal, a gente também pode ter a função cúbica, tá? A nossa função cúbica, ela tem esse formato aí, tá bom? Nossa função cúbica, e no caso da nossa função cúbica, para ela ser uma função cúbica, a única coisa que tem que acontecer, o a ele tem que ser diferente de zero, tá bom? Tudo aqui pode zerar. Só o a que tem que ser diferente de zero. Se o a for diferente de zero, pessoal, ela vai ter esses formatos aí, tá bom? Ela vai ter esse formato, ela vai cortar o eixo x até 3 vezes, tá bom? Até 3 vezes, tá? Pode cortar uma vez também, pode cortar 2 vezes, tá bom? Pode cortar 2 vezes, enfim. E essa é a nossa função cúbica, tá? Ela tem esse formato, tá bom? E a gente vai trabalhar com ela mais pra frente, mas só para vocês terem uma noção. Pessoal, a gente tem também a nossa função exponencial, tá? Não sei se vocês lembram, a gente estudou lá as nossas funções exponenciais, nossas potenciações, tá? E como que elas funcionam, pessoal? Olha, a nossa função exponencial, ela tem esse valor, esse formato, tá? Em que o a é um número, por exemplo, 2. 2 elevado a x, é uma função exponencial, tá? Então, a gente pode ter um caso, por exemplo, a gente pode ter um caso que o 2 é elevado a x, tá bom? E aí, como que vai funcionar, pessoal? Vamos dar uma olhada, tá? Bom, por exemplo, essa aqui é um claro tipo de uma função exponencial, tá bom? É uma função exponencial. Y é igual a 2 elevado a x, tá? No caso, a gente viu que o 2 aqui, ele é o quê? Maior que 1, tá? E aí, se o a, que é o nosso a no caso, se ele for maior que 0, como é que vai ser o nosso formato, tá? Vai ser assim, pessoal, ó. Olha lá. Vai ser assim, ele vai ter mais ou menos esse formato aqui, tá bom? Vai ter esse formato, tá bom? Aqui ela tem que cortar exatamente aqui, ela ia pegar exatamente aqui assim, ó, tá? Bom, e aí, pessoal, como que a gente ia fazer a análise dos valores? Olha, mesma coisa, né? Y é igual, por exemplo, vamos analisar quando x é igual a menos 1, tá bom? Quando y é igual a 2 elevado a 0, quando y é igual, quando x é igual a 1, tá? Quando x é igual a 2, tá bom, pessoal? Olha, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 0,5, tá bom? Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1, tá? Aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2, né, pessoal? E aqui vai ser igual a 4, tá? Então o que a gente está tendo é o seguinte aqui, ó. Quando x é igual a menos 1, assume 0,5, tá? Quando x é igual a 0, assume 1. Quando x é igual a 1, assume 2, tá? Nosso y é igual a 2. Quando x é igual a 2, nossa função assume o valor 4. Então percebam que ela está ficando cada vez maior, tá? Em proporções cada vez maiores. Então por isso que ela tem esse formato exponencial, tá? Esse formato exponencial, pessoal. Olha lá. Então, ó, vamos ver como que funciona, tá? Quando x é igual a menos 1, nossa função está aqui mais ou menos, ó, meio, mais ou menos aqui, né? Quando é igual a 0, é igual a 1, tá? Quando é igual a 1, nossa função é igual a 2, é igual a. Quando é igual a 2, nossa função ela já está assumindo o valor 4, já ficou bem maior, tá? Então vamos lá ligar nossos pontos. Graficamente o que a gente está tendo é exatamente isso aqui, tá? É uma função que está vindo aqui, ela vem cada vez menor, tá? Quanto menor o x, menor é o valor da nossa função, tá? Ela vem vindo aqui, ela vai aumentando exponencialmente. Por isso que é a nossa função exponencial. Olha só como é que é o formato dela. É exponencial, tá? Ela vai ter esse formato aí, tá bom? Quanto maior o x, maior vai ser o valor da nossa função. Tá bom, pessoal? Aqui explodiu, porque se for igual a 3, vai ser o quê? 2 elevado a 3, que vai dar 8, vai dar alguma coisa aqui em cima, tá?
Então essa é a nossa função exponencial, tá bom? E no caso que o x for menor que zero, pessoal, que o a for menor que zero, tá? Vamos analisar lá. Se o nosso x, o nosso a, tá, for menor que zero, a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. Lembrando que essa função, o a, que é esse valor aqui de baixo, ele está sempre entre 0 e 1, tá bom? Elevado, por exemplo, a x, o que a gente vai ter, pessoal? Olha, a gente vai ter esse outro caso aí, né? A gente vai ter que a função, ela vai ser cada vez maior, tá? Depois vocês podem calcular aí. Cada vez maior e ela vai ficando cada vez menor a partir que o x diminui, tá, pessoal? Quando o x aumenta, ela vai ficando cada vez menor, tá bom? Ela vai ter esse formato aí. Tá? Ela vai ter esse formato aqui assim, tá bom? Vamos ver se é verdade? Olha, se y for igual a menos 1, tá bom? Vai ser o quê? 0,5 elevado a menos 1. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2, tá? Por sua vez, quando y é igual a 0,5 elevado a 0, tá? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1, tá? Quando y, tá? Quando x é igual a 2, tá bom? É igual a 2, é igual a 1, tá? Vai ser igual ao quê? 0,5, tá? Quando x é igual a 1, tá? E quando y é igual a 2? Vai ser o quê? Nosso y, quando x é igual a 2, nosso y vai ser aproximadamente, vai ser 0,25, né? 0,5 vezes 0,5 dá 0,25, tá bom? Então percebam, pessoal, que a nossa função está ficando o quê? Cada vez menor, né? Cada vez menor, tá? Então é o que? Aqui, menos 1, 0, 1 e 2, tá? O que está acontecendo? Quando x é igual a menos 1, nossa função assume que valor 2. Quando é igual a 0, assume que valor 1. Quando é igual a 1, assume que valor 0,5. Quando é igual a 2, assume que valor 0,25. Ela está ficando cada vez menor, tá? E é o que o nosso gráfico aqui exatamente mostra, tá bom? Ele sempre vai ter esse formato se o A aqui for menor, tiver entre 0 e 1, tá bom, pessoal? Se ele estiver entre 0 e 1, tá? A ideia é essa, tá bom? Então essa aqui é um tipo de função exponencial, tá? Em que o nosso coeficiente, tá bom? A parte de baixo ali, tá? Ele é menor do que 1, tá bom? Se for maior do que 1, vai ter aquele formato exponencial. Beleza, pessoal? Bom, dando sequência, que outros tipos de funções nós temos, tá? Olha, pessoal, a gente vai ter também a nossa função logaritma, tá? A gente vai ter a nossa função logaritma. Pessoal, percebam que se a nossa função logaritma, ela tem uma clara relação com uma função exponencial, tá? A gente já viu isso aí anteriormente, tá bom? E aí eu queria que vocês notassem o seguinte, tá? Depois joguem a calculadora, tá? Para vocês perceberem. Se a nossa base for maior do que 1, a função ela vai ser crescente. Ela vai ter esse formato aqui, ó. Por sua vez, se a nossa base tiver entre 0 e 1, ela vai ser uma função decrescente, tá bom? Ela vai ser uma função decrescente. Tem uma clara relação com a nossa função exponencial, não é mesmo? É bem parecido, é bem semelhante, tá? A grande diferença aí é o valor da nossa base, tá bom, pessoal? O porquê? Olha aqui para vocês verem. Porque ela tem uma relação com a função exponencial. Voltem lá nas aulas anteriores que a gente fala da função, fala da operação logaritma, o que é uma função logaritma, tá? Essa aqui é a própria definição de função logaritma, tá? É o número a elevado a y que nos vai dar x, tá bom? Então, esse y, ele é um expoente, o logaritmo, tá? Esse logaritmo de a de x, ele vai nos dar um expoente, tá bom? Então, pessoal, percebam o seguinte, se o a, olhem lá atrás, se o a for maior do que 1, o que a gente tinha? Um formato crescente, tá? E se o a for menor do que 1, entre 0 e 1, o que a gente vai ter? Um formato decrescente. Beleza, pessoal?
Olha, que outras funções a gente tem? A gente também tem a função modular, tá bom? O módulo, quando a gente analisa um módulo de um número, tá? Embora a gente não tenha passado pelas propriedades, tá? Essas são as propriedades de um módulo, tá bom? Lembrando que o módulo sempre vai dar um valor positivo, tá? Vai dar um valor positivo. E essa aí é o gráfico de uma função modular, tá? Ele tende a ser um V, tá bom, pessoal? Tende a ser um V que corta o nosso eixo Y, tá bom? Tende a ser sempre um V, tá? Essa é a nossa função modular. Outros tipos de funções, pessoal, são o que? A nossa função recíproca, tá bom? Nossa função recíproca, tá? Muito importante, tá bom, pessoal? Olha, é um número A dividido por X, tá? Acho que vale a pena passar por ele. Se o A for maior que zero, vai estar no nosso primeiro quadrante e terceiro quadrante. Se o nosso A for menor que zero, vai estar no segundo quadrante e no quarto quadrante, tá bom? Vamos dar uma olhadinha como que isso funciona na prática? Vamos lá. Nossa função recíproca, pessoal, tá? Muito importante, muito importante, é dessa forma aqui, ó. 1 sobre x, por exemplo, tá bom? No nosso caso aqui, é o número, o a é igual a 1, tá? E aí, como que é o gráfico dela? Como que é o gráfico dela? É aquele primeiro caso, não é verdade? Olha lá, a maior que zero, tá no primeiro e terceiro quadrante, tá bom? Então, a função, graficamente, ela vai ter esse comportamento aqui, ó. Tá? Ela vai ser um espelho, tá bom, pessoal? Ela vai ser um espelho, em que ela nunca vai tocar o zero, tá? Por quê? O domínio zero, não, nossa função não pode assumir o valor zero, porque não existe divisão por zero, tá? Então, o domínio dessa função aí, tá? O domínio dessa função é igual que os reais menos o zero, tá bom, pessoal? Reais menos o zero, tá? Reais menos o zero, tá bom? E aí, pessoal, dá para a gente fazer o estudo dos sinais, por exemplo, da mesma forma. E a gente vai ver que a função ela vai ficar nesses dois pontos aqui. Tá? Percebam o seguinte, quando x é menor que zero, ela sempre vai assumir valores negativos. Tá? E quando x é maior que zero, ela sempre vai assumir valores positivos. Tá bom? Olha, a gente está. E dá para perceber claramente, tá? Dá para perceber claramente. Se a gente fizer o estudo dos sinais aí, a gente vai ver que isso funciona claramente, tá? Por sua vez, pessoal, o outro caso lá é o seguinte. Esse é o caso em que o A é maior que zero. E se o A for menor que zero, tá? É esse caso aqui, ó. A menos 1, tá? Esse aqui é o nosso A, tá? A é igual a menos 1, tá bom? Vai ser igual a que caso? Ora, vai ser esse nosso segundo caso, tá? Vai estar no segundo e no quarto quadrante, tá bom? Então, pessoal, quando A é menor que zero, que é igual a esse nosso caso aí, a nossa função ela vai estar no segundo e no quarto quadrante, tá bom? Vai estar nesses dois quadrantes aqui. E vai ter esse formato aí. Lembrando, nunca vai ser zero, tá? Ela nunca vai ser zero. Beleza, pessoal? Olha, a gente tem outros tipos de funções, tá? Dentro da economia, a gente trabalha pouco com essas funções. São o quê? São as funções trigonométricas, tá? São as nossas funções trigonométricas, tá? A primeira é a nossa função cosseno de x, tá bom? Ela tem esse formato, tá? A nossa função seno de x, ela tem esse formato, tá bom? E a nossa função tangente de x, tá? Que ela tem esse formato, tá bom, pessoal? Tangente de x, tá? Tangente de x. Então, pessoal, esses são os tipos de funções que eu queria passar para vocês nessas aulas aí, tá? E a gente tem diversos outros tipos e vai ter diversas variações dentro dessas aí que a gente passou, tá? E a gente vai ver mais para frente quando a gente for resolver os nossos exercícios, tá bom? Enfim, eu queria passar esse conhecimento para vocês, tá? Como que as funções funcionam graficamente, tá bom? Que a gente tem uma relação gráfica das funções. Quando a gente tem uma função, é só a gente substituir valores e ver como que ela, qual que vai ser o valor que o y assume, qual que é o valor numérico da nossa função, para a gente analisar ela graficamente, tá bom? A gente pode fazer isso aí, tá?
E a gente consegue fazer esse tipo de análise com Excel de uma forma bem rápida, tá? Então, se vocês necessitarem, a gente faz uma aula posteriormente mostrando como que analisa essas funções aí no Excel e tal, ou no R, tá bom? E, e é isso, pessoal. Eu fico por aqui, tá? A gente se vê na próxima e a gente vai tratar sobre raízes de função.